Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Acorda, que a vida passa. Eu já não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, eu não tô de caô. Muito mais conteúdo. Programa BV Educação. Só notícia boa. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Ping Pong. Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Eveline Ogawa. Na Rota do Rock. O Sexta Pop. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas pra ele. Aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Rádio Federal. Federal. Rádio Federal. O que te impede de dominar o seu dinheiro? Com a Valorize Seu Sonho, você aprenderá a controlar o seu dinheiro e não ser controlado por ele. Saia das dívidas, vire um investidor. Mande agora o seu WhatsApp para 61992150229 e agende sua sessão. Valorize Seu Sonho. Nossa missão é ajudar você a realizar os seus sonhos através do planejamento e da inteligência financeira. Siga também nosso Instagram, @Valorize Seu Sonho. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. No ar, programa BV Educação. Seu caminho passa por aqui. Com o professor Bernardo Verano. Muito boa tarde, amigos ouvintes. Aqui quem vos fala é o professor Bernardo Verano para mais um programa BV Educação. E hoje com um grande amigo, com uma pessoa muito querida aqui do meu lado, professor Vitor Miciato, professor de História, um cara que veio de São Paulo para iluminar esse conhecimento histórico aqui de Brasília. Tudo bom, Vitor? Boa tarde. Tudo bom, Bernardo? Obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Dizer que é uma satisfação muito grande. Mandar um abraço para todo mundo daqui de Brasília, né? Lá da Escola do Mackenzie que está assistindo, o pessoal de São Paulo. Um beijo especial para Alice, né? Minha namorada, que se Deus quiser amanhã tô passando o carnaval lá, né? Então, mandar um abraço para todo mundo também. Alice, eu queria te mandar um grande beijo. Não conhece ela ainda, né? Que você trouxe juízo para a cabeça desse rapaz, porque ele andava meio perdido aqui. Ele era o terror das menininhas do Cerrado e depois que te conheceu, ele virou um outro cara. Eu tô aqui para comprovar isso e colocar fé que é um bom rapaz. Se eu tivesse uma filha, eu não ia apresentar para ele, Alice. Mas tá tudo certo. Vitor, oi. Hoje aqui eu te chamei, Vitor, pra gente conversar um assunto que eu acho que vai cair e deve cair nesses processos seletivos desse ano. E vamos falar um pouco sobre as Minas Gerais. Tem um vestibular agora no meio do ano, que é a UFO, Universidade Federal de Uberlândia, que muitos dos nossos alunos vão fazê-lo. Sim. Porque é uma das únicas federais no meio do ano que tem vestibular. E com certeza, lá em Uberlândia, eles vão falar alguma coisa sobre Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero, né, que a gente pode conhecer hoje o quadrilátero ferrífero. Por que chama quadrilátero ferrífero? Pela exploração de ferro, bauxita, de minérios. Mas essa exploração de minérios não começou aí, né? Essa exploração de minérios nessa região
perto de Belo Horizonte, essa região metropolitana de Belo Horizonte, onde a gente pode pegar Mariana, Congonhas, Ouro Preto. Não começou de hoje, né? Não. É interessante você começar com essa questão histórica, né? Porque justamente a partir do final do século XVII é que se tem notícias de expedições relacionadas à busca pelo ouro aqui na colônia, né? Eu falo aqui na colônia e não aqui no Brasil, porque nem a ideia de Brasil ainda existia, né? Então, uma coisa que é muito interessante colocar é que os primeiros desbravadores, né, os bandeirantes, eles vinham em busca do Eldorado, né? Aquilo que, até para o pessoal que vai prestar o vestibular, relacionar muito com algo que estava acontecendo naquele momento em outras situações, principalmente no que diz respeito à colonização espanhola. Tanto na questão do Peru, legal, né? Legal. Quanto também da descoberta de minérios valiosos em Potosí, na Bolívia. Certo. E aí, quando se descobre esses minérios em Potosí, na Bolívia, você tem, por parte de Portugal, por parte de alguns bandeirantes, a iniciativa de desbravar uma região próxima à linha relacionada a Potosí, na Bolívia, para desbravar no interior. Então não se pensava ainda o Brasil, mas se pensava já na exploração, na busca pelo Eldorado. Que legal. E quando você fala Eldorado, você falou aí, citou legal, eu lembro muito, dentro do que eu já li, o que a gente conhece, muito aquela cidade do ouro, né? Muito da colonização espanhola. Eu lembro da figura do espanhol, do soldado espanhol, né? Entrando e conquistando. Mas aí a gente pode ver, o espanhol já encontrou, inclusive, o ouro já até lapidado, né? Até já moldado, né? Com as civilizações incas e maias, né? Não foi muito essa descoberta do ouro como foi aqui no Brasil, né? Essa descoberta do ouro aqui no Brasil ainda começou pelos bandeirantes ali na capitania ali de São Vicente, não foi? Isso. E aí o regime instaurado no Brasil era de capitanias hereditárias ainda. Isso. E da capitania de São Vicente eles começaram a explorar o que a gente chama de sertão, não é? Eles começaram a subir a serra e explorar o sertão. E como é que eles faziam esses caminhos, os bandeirantes? E lá em São Paulo tem um monumento muito bacana, né? Isso. Que é a dos bandeirantes, né? É bom você fazer essa questão dos bandeirantes, porque durante algumas décadas havia uma iniciativa muito mais, eu não vou dizer individual, mas não tendo total patrocínio, vamos colocar assim, por parte da coroa. Então eram iniciativas desbravadoras mesmo, né? Para se ter noção, o Brasil nos 50 primeiros anos de colonização portuguesa, ele foi muito pouco explorado pela metrópole portuguesa, né? Então as próprias capitanias foram uma tentativa, de uma certa forma fracassada, da coroa portuguesa colocar aqui alguns mantenedores locais para manter um espaço, mas a busca era de fato em relação ao ouro, mas naquele momento ainda não havia por parte da coroa portuguesa condições para explorar o ouro, e por isso os bandeirantes. Legal. Tanto é que depois os bandeirantes eles acabam deixando de lado esse serviço, porque para eles a função ali de exploração estava muito ligada à questão da mão de obra indígena também. Como assim? Explica melhor isso. Como eles utilizavam a mão de obra? O ouro para os bandeirantes não tinha esse fator que teria depois para a coroa portuguesa pelas condições materiais próprias dos bandeirantes, né? Até mesmo de fazer negócio, de lucrar com tudo isso, né? Então eram situações assim que nós imaginamos muitas vezes um ato desbravador, heróico, né? Algo muito grandiloquente. Não, era uma situação muito precária dos bandeirantes, né? E somente quando as notícias chegam para a coroa portuguesa, que depois de 50 anos ela instala o governo geral aqui com o fracasso da administração das capitanias, é que aí a partir de 1560, 1570, 1580, você já começa a ver uma mudança da coroa portuguesa em relação à sua política do Oriente para o Ocidente no que diz respeito à colonização. Então, vamos lá. Quando começou a exploração do ouro, a gente ainda estava nas capitanias hereditárias. A capital do Brasil ainda era Salvador. Não era? Começou essa história dos bandeirantes. Era Salvador. E aí o
o regente geral, era regente geral, né, que era chamado, do Brasil. Governador geral. Isso. Ele comunicou à coroa portuguesa que tinha sido encontrado ouro no Brasil. Na verdade, ele veio pra cá pra sanar o problema das capitanias. Legal. Tá ok? E aí, a partir disso, com o governo geral aqui, as notícias começaram a chegar mais rápido pra Portugal. Né? Não só através do governo geral, mas também do que nós podemos chamar de uma burocracia, do início de uma burocratização, de uma administração por parte da coroa portuguesa aqui no Brasil. Em outras palavras, uma atenção maior da coroa portuguesa com relação à sua colônia. Tá? Dada principalmente as questões da descoberta do ouro na América Espanhola. Isso é fundamental para se pensar a colonização em Portugal aqui. Então, resumindo, Portugal ficou com invejinha do ouro encontrado e resolveu investir na busca do ouro aqui. Era uma questão de necessidade econômica também, né? Então, a Espanha com uma administração muito mais, uma colonização muito mais massiva do que Portugal, até pelas condições da Espanha, né? Diplomaticamente, Portugal foi muito inteligente nesse momento. Legal. Pelas condições daquela época, né? Então, de colocar as capitanias, depois os bandeirantes, e daí, posteriormente, com maiores condições, explorar o ouro nas Minas Gerais, né? Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E quem era o rei nesse período lá em Portugal? Ou quem era o governador, o pessoal que estava mandando lá em Portugal, mais ou menos nessa época? Nessa época, por parte da coroa portuguesa... Eram jesuítas ainda? Não, e isso é interessante isso que você colocou. Havia uma rivalidade muito grande entre a coroa portuguesa e os jesuítas. Mas não necessariamente apenas pela questão do ouro, mas pela questão do ouro também. Tanto que o Sérgio Buarque de Holanda ele coloca no seu livro essa problemática da relação entre jesuítas e coroa portuguesa. Mas isso vai se dar posteriormente ali no século XVIII. Ao ponto, por exemplo, para quem está fazendo vestibular também... e está estudando Brasil Colônia, né? Pensar um pouco posteriormente o papel do Marquês de Pombal. Exato. Aliás, o Marquês de Pombal foi muito importante na história de Portugal e do Brasil, né? Sim. Que ele foi acabando com a capitania das Índias, né? Ali é uma administração que muitos consideram didaticamente, né, como um momento de despotismo esclarecido. Né? Legal. Que o Marquês de Pombal ele vai ser considerado um ministro representante desse despotismo esclarecido, que até para o pessoal que vai prestar vestibular é importante saber o que é despotismo esclarecido. Então me conta aí, o que é despotismo? Oi, Dovan, é difícil de falar, tenta aí. Despotismo, anotei. Despotismo esclarecido. Então nos esclareça, professor, o que é despotismo esclarecido? No momento na conjuntura do que nós podemos chamar de movimento iluminista, né? Onde você tem o surgimento de vários filósofos na modernidade, né? Kant um pouquinho depois, mas você tem Voltaire, Montesquieu, Diderot, John Locke, entre vários outros. Nesse momento de formação do que nós podemos chamar de um movimento iluminista que visava principalmente criticar e combater os excessos do absolutismo e também os excessos cometidos pelo clero católico na Europa. Então, contra essas duas instituições, os iluministas procuraram combater através de vários movimentos, através de vários escritos, através de várias ideias inovadoras, né, para aquele momento. Agora, em relação ao despotismo esclarecido, nós temos uma conjuntura mais específica, que nesse movimento de ideias, alguns reis europeus absorveram determinadas demandas ou interesses ou pensamentos por parte dos iluministas no que diz respeito a uma tentativa de salvaguardar os seus interesses e preservar o seu poder, preservar a sua administração. Então, na iminência de uma derrubada do poder ou da queda do absolutismo, muitos reis absorveram determinadas ideias para se manter no poder. E aí, por isso que você fala déspota esclarecido. Como é que eu posso dizer? De forma grotesca falando, uma ditadura reformista, vamos colocar assim. Legal. Tá ok? Mas não são esses termos corretos de utilizar. Na época, independente da déspota esclarecida. Para você entender, um autoritarismo que aceita algumas reformas vindas de um grupo social que não pertencia ao poder naquela época. Tá? Justamente uma forma de flexibilizar o poder. Então isso, de uma certa forma, deu sobrevida à Prússia. Mas enfraqueceu a igreja, né? Sem dúvida. O que resvalou na Companhia das Índias e sem dúvida alguma. Aqui, especificamente no Brasil, resultou numa das maiores
tragédias da formação educacional brasileira, que foi a expulsão dos jesuítas. Porque se você tinha uma educação no Brasil deficitária, problemática, com os jesuítas, mas você tinha um certo mecanismo de instrumento civilizatório. Sei que essa palavra ela é pesada, mas havia essa política por parte dos jesuítas de levar a palavra de Deus e, juntamente com isso, alguns ensinamentos europeus, né? Num momento de formação da modernidade aqui na América. Então, se você pensar que o Peru, por exemplo, ele cria sua primeira universidade no século XVI. Algo acontece próximo também. A primeira universidade? A primeira universidade, no século XVI. 1500 Não, no século XVI. Metade do século XVI. Se eu não me engano, é 1556, eu não vou lembrar a data. Nome e data eu tenho dificuldade. No Peru. E aqui no Brasil, com a expulsão dos jesuítas, você perde a única estrutura de ensino, precária, mas a única estrutura de ensino que você tem. E no lugar você coloca o quê? Nada. Então aí já depois a gente se pergunta por que cai barragem aqui torta direita, né? Por que cai viaduto aqui na capital federal com 50 anos de planejamento? Né? Existe tem uma trilha. Tem uma relação, tem uma trilha. Mas dentro dessa trilha, inclusive falando, essa mudança de visão favoreceu os bandeirantes, essa exploração de novos minérios, porque não foi só ouro que foi encontrado, não é isso? Várias pedras preciosas ao longo do caminho. Sim, e essa é uma outra questão interessante que você coloca. Favoreceu em partes. Porque em determinado momento, os interesses dos bandeirantes com os interesses da coroa também entraram em conflito. Com a presença da coroa aqui. Eu não visualizo isso. Com a presença maior da coroa portuguesa, houve uma situação em que o Sérgio Buarque até coloca como, abre aspas, uma promiscuidade. E por que uma promiscuidade? Promiscuidade de interesses. Diversos interesses conflitantes. Porque nós imaginamos assim, metrópole e colônia. E o pessoal que vai prestar vestibular, hoje em dia é bom saber também que essa relação entre metrópole e colônia, na historiografia, ela vai se modificando em relação à ênfase que se dá. Né? Então, por exemplo, hoje já se sabe que havia no Brasil o desenvolvimento de um mercado interno que a metrópole portuguesa não conseguia dar conta de todo esse controle. A mesma coisa os bandeirantes, a mesma coisa os jesuítas. Então, no que diz respeito à presença administrativa da coroa portuguesa aqui, o que nós temos é, esse ouro é de quem? Quanto eu vou pagar por imposto? Eu vou pagar esse imposto ou não vou? Entendeu? Então, essa demanda administrativa da coroa vai também transformando o Brasil no país do jeitinho. Mas aí o quinto já começa a vir daí ou não? Posteriormente, mas ali já começa a ver cobranças, ali já começa a ver interesses divergentes. Então já começam os primeiros conflitos. E depois, só que depois a coroa portuguesa vem pra cá com uma administração mais pesada, né? Então você tem administradores da colônia marcando maior presença aqui, né? Só que daí, o que acontece? Aí é a figura do vice-rei mesmo. Isso aí já é no século XVIII. Tá. E quando essa exploração dos bandeirantes foi longe, tanto é que chegou até aqui no Cerrado, com Anhanguera, as Esmeraldas, e a gente vê os bandeirantes dando nome de ruas até hoje. Mas como é que essa exploração acabou chegando em Minas? Quando que isso foi aportar em Minas Gerais, nas Minas Gerais? Tá, eu vou te dar uma data precisa, então, para situar a sua pergunta. O final do século XVII, por exemplo, em 1698, o ouro preto já está sendo maior pesquisado, maior investigado, maior explorado dentro da situação. Mas uma data fundamental é 1702. Legal. O regimento de 1702 propõe a vigilância das autoridades portuguesas no que diz respeito ao controle, à administração e à exploração das terras das Minas Gerais. Né? Então, em termos de burocracia administrativa, projeto de exploração, nós podemos dizer que o início do século XVIII marca a presença portuguesa aqui no que diz respeito à exploração das Minas Gerais. E a gente pode colocar que as Minas Gerais foram, essa exploração de minerais, de ouro e tudo mais, foi a primeira interiorização bruta do país? Isso é uma ótima pergunta. Porque a gente foi finalizar isso com uma maneira mais concreta no século XX com a vinda da capital. A ideia de vir à capital era colonizar a parte interior do país, né? Isso. Fora o litoral. Mas essa primeira interiorização mais bruta, porque se a gente for pegar até o mapa, Ouro Preto, que não era Ouro Preto, né?
Tinha outro nome, né? Era Vila Rica? Isso. Vila Rica era longe. Era longe da capital, que já tinha saído de Salvador para o Rio, né? Era longe, não era um caminho muito fácil, não era uma coisa muito tranquila. Isso. Então, isso aí já é um primeiro movimento de interiorização? A gente pode considerar isso? Tá. Essa é uma das melhores perguntas que você pode fazer para um historiador. A pergunta é excelente, eu vou te falar por quê. Legal. Existe um debate na historiografia interessantíssimo em relação a isso. Qual que é esse debate? Primeira coisa, quando nós falamos em movimento de interiorização, nós partimos de um pressuposto de que há um projeto, talvez, de interiorizar o Brasil. E o que a gente pode perceber são dois lados. O primeiro lado, de fato, houve um processo de interiorização do Brasil, né? Sai do litoral, a questão da cana deixa de ser a prioridade, que muitas vezes foi uma necessidade de administração, de colonização, e não necessariamente o projeto do açúcar, tá ok? Mas, o que nós temos aqui? A partir dessa interiorização, nós temos o desenvolvimento de um mercado interno. Então, por exemplo, já se sabe que Minas dialogava com o Rio Grande do Sul, economicamente falando. Com o quê? Para o charque, por exemplo. Para abastecer a população que estava se desenvolvendo ali em Minas Gerais. Então você parte do pressuposto assim, então estava se desenvolvendo um mercado interno. Uma interiorização do Brasil nesse sentido econômico. Agora, em termos políticos, culturais, você já tem uma outra perspectiva. Porque o ouro no Brasil, e aí, para quem está prestando vestibular, tem que estar muito atento a isso. O ouro no Brasil servia a quem? Destinava a quem? Tinha como objetivo o quê? Então, numa perspectiva global, ampla, o ouro no Brasil fazia parte de um projeto que nós podemos chamar de uma relação atlântica. Okay. Atlântica. Economicamente falando, socialmente falando, culturalmente falando. Então, esse ouro fazia parte também de uma exploração voltada para abastecer as demandas econômicas de Portugal e também a dívida com a Inglaterra. Que Portugal e Inglaterra, já no século XVIII, estabeleceram muitas relações econômicas. Já dentro do mercantilismo. Já dentro do mercantilismo, por conta da venda de vinhos, basicamente, estou falando de forma didática, da venda de vinhos para a Inglaterra e da venda de têxteis da Revolução Industrial para Portugal. Então, se você olhar numa perspectiva mais ampliada, o ouro no Brasil, ele não desenvolve a interiorização do Brasil no que diz respeito ao território brasileiro. Tá. Ele está dentro de um contexto muito mais amplo. E aí é uma coisa que eu não falei até agora. Qual contexto é esse? Também o contexto da escravidão. Por isso que eu falei mercado atlântico. Porque não é só Portugal e Inglaterra, é Angola. Então, como é que eu posso te dizer? Minas Gerais, Rio de Janeiro, estão muito mais conectados com Luanda, principalmente Rio de Janeiro e Luanda, do que Rio de Janeiro com São Paulo. Como é que é? A rota... A rota de escravidão para as minas. Para trabalhar nas minas. Entendi. Certo? A relação entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, trabalho escravo, e exploração do tráfico de escravos que vinha da África, certo, tinha uma relação econômico-social muito maior, por exemplo, do que as relações políticas entre Rio de Janeiro e a Vila de São Paulo. E São Paulo e Rio de Janeiro, que hoje é uma ponte aérea, né? Até se propõe até um trem-bala hoje, né? Uhum. Hoje existe uma ponte aérea São Paulo e Rio de Janeiro. No século XVIII não havia essa relação. O Rio de Janeiro estava muito mais conectado com Luanda do que com São Paulo. Minas Gerais estava muito mais conectado com Coimbra, onde os seus jovens iam estudar direito, do que com São Paulo, onde surgiu a primeira universidade do Brasil, a USP. Então, percebam como é que você pode falar de uma interiorização do Brasil. Primeira universidade do Brasil é a USP? Em termos de... Não é Federal de Pernambuco? Aí é uma pergunta... Em termos de concepção universitária, não faculdade, mas universidade mesmo, tá, legal. A USP, né? Enquanto de projeto Pernambuco universitário. Foi direito, né? Foi a primeira faculdade de faculdade, né? Mas não um projeto de universidade. Tá. Então é no século XX que a gente tem um pensamento universitário no Brasil. E aí o que acontece?
você parte desse seguinte pressuposto. Como assim Minas Gerais está interiorizada se os seus jovens vão estudar em Portugal? E aí você faz a seguinte questão, você coloca a seguinte questão. Existia um interesse de interiorizar o Brasil? Existia um interesse de formar um Brasil? Os inconfidentes lá na frente eram nacionalistas? De maneira alguma. De maneira alguma. Todos com influências iluministas. Não havia um sentimento nacional. Todos foram estudar fora. Não havia um sentimento nacional. Você pode falar em regionalismo. Como alguns historiadores pernambucanos afirmam em relação, ou desenvolvem um Brasil holandês, né, ou pensam a relação de um desenvolvimento inicial lá em Pernambuco. Mas aí são concepções regionalistas. Se você for para Minas, o valor que o historiador mineiro vai dar para essa história, ela é diferente. Entendeu? Então é uma disputa historiográfica. Você tem no Rio de Janeiro uma outra historiografia. Então, agora, o historiador que está isento de tudo isso que sou eu, que não tem nada a ver com isso, né? Eu vejo da seguinte forma. Existem projetos regionais, mas não um projeto de interiorização. Tanto é que Brasília foi surgir 200 anos depois. Não, 300 anos depois. Como é que você faz essa linha? Não existe, entendeu? Então, abastecia muito mais para o Atlântico. Isso é uma tese, principalmente de um historiador da FGV, né, que foi professor lá na Sorbonne, o professor Luiz Felipe de Alencastro. Ele vai escrever um livro chamado O Trato dos Viventes, que ele vai estabelecer como no século XVIII até o século XIX, até a independência do Brasil, até o fim do tráfico de escravos, o Brasil ainda estava muito voltado, muito mais para o Atlântico do que para a América do Sul, por exemplo. Tem um documentário, eu não me lembro o nome inteiro, mas é A Rota dos Orixás, né? Que é obra até do Passo. Isso. Encontra-se no YouTube. Isso. E eu recomendo que os alunos assistam para ver bem isso que você está colocando, né? Isso. Bem isso que você está colocando. Mas essa ocupação, então, de Minas, inicial, dessa exploração do ouro, como ela foi acontecendo e como a coroa foi taxando, sobretaxando essa parte que cabia ao pedaço. Porque eu fui dar uma lida pra gente poder conversar aqui e achei até um periódico falando que tem muito do ouro brasileiro na Inglaterra. E a gente percebe que tem muito isso pela história do mercantilismo, porque o Portugal não se preparou industrialmente. Então, ela não se preparando industrialmente, ela fez a troca com quem tinha essa carga industrial. Então, tem muito ouro nosso lá, se bobear, mais até do que em Portugal. Não é nosso, né? Isso... Não existia o nosso nessa época. Não existia o nosso. Aí tem discussão. Eu vi também que existe discussão para tudo quanto é lado. Esse ouro é nosso e foi roubado ou não foi roubado? Não, que não existia também em documentos, sim, em documentos que eu li sobre conceitos de historiadores falando que eram ou não eram. Sim. Né? É porque na verdade não era nosso. Não existia o nosso. Não existia o que nós chamamos de hoje de Brasil. Não existia o ouro brasileiro no século XVIII. Era o ouro português. Era o ouro português. Pra se ter noção, eu não assisti esse documentário, mas um amigo meu, eu sempre cito, mas eu não assisti esse documentário. Aqui no século XX, o cara lá do Acre, num documentário, fala, porque vocês do Brasil... Então, você vai ver que esse processo de consolidação do que nós chamamos de nação brasileira só foi se estabelecer no século XX. E digo mais, talvez com Getúlio Vargas. Perfeito. Porque antes disso, você tem várias revoltas de caráter não separatistas, mas autonomistas. Então você não tinha o que muitos diziam uma coisa chamada Brasil. Né? Então esse ouro... Mas eu concordo, existe uma historiografia, sim, que diz que o ouro nosso foi roubado. Né? Uma historiografia que se baseia muito, não nos teóricos da dependência, mas na influência dos teóricos da dependência em relação à história do Brasil e a história do imperialismo no processo mercantilista e depois no processo capitalista. Legal. Mas, a meu ver, é uma historiografia extremamente ultrapassada, que ainda se mantém vigente. Em alguns livros didáticos, até pouco tempo atrás, se mantém vigente. Você vai ver historiador falando isso ainda, mas não tem fundamento. Não existia o Brasil no século XVIII. Existia a colônia brasileira, existia a colônia de Portugal. Legal. Nessa brincadeira, o governo português começou a taxar imposto.
quais eram os impostos, como que foi a história da casa de fundição, como é que isso se abasteceu ali, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, aquele pedaço ali, que hoje é perto de Belo Horizonte, nessa região metropolitana, que está na região centro-oeste do Brasil, né? Que se estendeu até Paracatu, aqui bem pertinho da gente, né? Até Paracatu veio, também teve exploração aqui em Paracatu. Até hoje tem, né? Por empresas inglesas, exploração de diamante em Paracatu, de ouro. Paracatu isso eu não sabia. Um grande local de exploração. Massa. Eu tive a oportunidade de visitar a mina. É um lugar impressionante, cara. Eles vão a profundidades que o oxigênio não chega, tem que injetar oxigênio. É fantástico, é fantástico. A logística é fantástica. A degradação ambiental também é fantástica, porque não existe mineração sem degradação ambiental. Isso, desde aquela época. Muito mais se bobear, né? Então, nisso aí, como é que foi essa história do imposto? E qual foi essa revolta local que foi gerando na população? O sentimento da população mineira em relação a isso, principalmente pela volta dos filhos que foram estudar e voltaram na Europa e voltaram com essa influência iluminista. Sim. Como é que gerou isso aí? Boa pergunta também, boa pergunta, ótima pergunta. É o seguinte, havia, ao longo do século XVIII, por parte de Portugal, um equilíbrio no que diz respeito à cobrança de impostos. E durante determinado momento isso se manteve, né? No entanto, posteriormente à saída de Marquês de Pombal, que consegue fazer uma administração interessante nas colônias, nós temos uma crise em Portugal, crise econômica. E essa crise econômica vai arrochar a cobrança de impostos aqui. Então você tem o quinto, que depois vai ser conhecido como o quinto dos infernos, você tem a derrama. Então vão cobrando-se porcentagens. Como é que era essa derrama? Essa derrama é na hora de você... Na hora da derrama do ouro, na hora de você fundir o ouro, entendeu? Tinha na casa de fundição. Exatamente. Já havia essa... Só que isso que você colocou é muito interessante. Porque dentro da administração portuguesa, dentro das casas, havia mecanismo de corrupção. Para você tirar da pesagem uma certa quantidade que não foi como é que fala? Catalogada. Então, e aí a coroa portuguesa, nessa situação também ligada à corrupção, cobrava-se mais impostos ainda, porque já tinha notícia de que perdia dada essa situação. Então, você tem esse paradoxo, essa contradição de um arroxo em relação aos impostos e fugas ligadas à corrupção, para evitar pagar esses impostos. Então essa história vem desde lá de trás, amigo. Essa história Dovan, essa história vem desde lá de trás, amigo. A gente tinha que dar dado a correção lá atrás, amigo. Não é? Mas assim, ela é antiga muito por conta também, a gente tem que pensar assim, mas Portugal, católico, ele tá ligado à corrupção e a colonização inglesa, protestante, não é essa a questão. Tem que se pensar também quais eram as condições administrativas de Portugal naquele momento. Um país extremamente pequeno, que de fato não participa da primeira Revolução Industrial, que pertence apenas à Inglaterra, e como lidar com a administração do mundo, praticamente, com colônias na África, na Ásia e no Brasil. Então isso ficou muito poroso, ao contrário, por exemplo, de outros lugares. Então essa porosidade, ela tem duas situações que são interessantes. De um lado tem esse mecanismo da corrupção, mas essa porosidade também facilitou uma miscigenação social que se desenvolveu aqui no Brasil, que em outros lugares não se desenvolveu. Essa porosidade administrativa, né? Então, de uma certa forma, não dá para nós colocarmos assim, isso aqui é tudo que deu errado. O Brasil é um lugar onde tudo deu errado. Né? Não podemos botar a culpa de tudo que está dando errado agora no passado. Lógico. Né? Mas existe sim essa situação no século XVIII. E a Inconfidência, vem em qual contexto aí, dentro dessa região? Ótima pergunta. A Inconfidência vem no contexto de um aumento da cobrança de impostos por parte da coroa, no momento em que, como você muito bem colocou, as ideias iluministas já estão percorrendo o Ocidente. Já estão percorrendo os Estados Unidos, que estão fazendo a sua independência em 1776, né? Estão percorrendo a Europa e já chegou aqui no Brasil com os estudos de brasileiros que vão para a Europa, vão para Portugal, mas têm acesso à França,
têm acesso à língua francesa e que trazem para cá, e isso já se sabe, trazem para cá documentos de pensadores iluministas. Então, o que acontece nesse momento? Há por parte de uma elite mineira o conhecimento de algumas ideias que dizem respeito, por exemplo, à liberdade econômica. E a liberdade de escravos? Isso é polêmico. Isso é polêmico porque no Brasil, e talvez esse seja um dos nossos maiores problemas, mais do que a corrupção, seja a nossa relação com a escravidão. A nossa relação com a escravidão, o próprio Sérgio Buarque coloca que a par da exploração do ouro, tinha a exploração do trabalho por meio da escravidão. Então, que de uma certa forma a escravidão, ela suplantou a cultura canavieira, ela suplantou a cultura aurífera e ela suplantou também a cultura cafeicultora. Só o café, que depois você fala, o café é a planta democrática, depois, mas isso não vem ao caso agora, mas todos os ciclos coloniais a escravidão perpassou. Ou seja, o nosso grande problema é isso que você bem colocou. Em nenhum momento ali, ao final do século XVIII, nós tínhamos um projeto claro de fim da escravidão. Compreendo. E aí, o que vai desaguar numa guerra civil lá nos Estados Unidos, aqui vai ser remendado. De 1850, com o fim do tráfico de escravos, até 1889, com o final da escravidão. Quase 50 anos. Remendando e reformando o fim da escravidão. Somente ali na época da independência que há um projeto de fim da escravidão, mas isso não vai para frente. Então, essa colocação sobre a escravidão ela é fundamental. E para quem vai prestar o vestibular, fique muito atento. O elemento da escravidão é batata. Difícil falar de Brasil sem falar de escravidão. Com certeza. Isso é o elemento nosso também da corrupção, porque o tráfico de escravos alimentou muito isso, né? E são pessoas, são seres humanos. Essa região das Minas foi uma região com muitos pensadores, foi uma região, então, com muito poder econômico, foi uma região que foi crescendo bastante. E como que se deu esse desenvolvimento urbano ali? Foi de uma maneira ordenada, desordenada? Como aquilo lá virou o que é hoje? Como é que foi apontando para esse desenvolvimento espacial que virou hoje? Porque hoje a gente está dentro daquela região do quadrilátero e a coisa está fluindo. Sim. Do quadrilátero ferrífero, né? E está fluindo. Sim. Esse desenvolvimento cultural, ele se deu no momento em que a interiorização promoveu uma determinada urbanização. E essa urbanização, aliada ao desenvolvimento econômico da cultura aurífera, que já não era mais a família da cana-de-açúcar, isso é legal que você colocou, porque o Sérgio Buarque também fala de uma sociedade, ao contrário da sociedade da cana, uma sociedade do ouro que é flexível e igualitária. Mas não igualitária no sentido da democracia, igualitária no sentido das oportunidades. Então, essa igualdade de condição no que diz respeito às oportunidades forneceu para aquela sociedade uma urbanização que trouxe consigo, sim, ideias vanguardistas para a época. Então não é à toa que a literatura e a arte se desenvolvem naquele momento, porque a urbanização se desenvolve naquele momento. Então, tanto a cultura barroca, quanto a cultura... Me fugiu o nome agora, de uma outra escola literária, que eu até falei com os alunos esses dias. Era o barroco... Se alguém estiver vendo aí, colocar alguma mensagem, eu agradeço. Porque me veio na cabeça agora Tomás Antônio Gonzaga, me veio Cartas Chilenas, e veio todo aquele desenvolvimento das letras em Minas Gerais, né? E isso se deu muito por conta da urbanização aliada ao desenvolvimento econômico. Tá? E também, pelo ouro, forneceu uma situação diferente da cana-de-açúcar, que estava ligada à família, ao patriarcado, ao controle da usina, de todo o desenvolvimento ali. O ouro não. A exploração do ouro, até por ser inicialmente um ouro de aluvião, que era um ouro que dava com facilidade, ele forneceu a possibilidade de diversas pessoas se enriquecerem ali. Inclusive mulheres. Porque a nova historiografia vem enfatizando cada vez mais o papel de negros e negras e mulheres na história. Então você tem ali na sociedade do ouro questões, inclusive o Enem já vem enfatizando isso, questões relacionadas ao papel histórico de negros, negras e mulheres.
Aí entra Chica da Silva. Isso, exatamente. E aí, escrevendo, administrando, ou seja, sai daquela visão colonial apenas do patriarcado, que existia, como existe até hoje. Lógico, tem. Mas começa a dar um papel diferente para outros já começa atores. a dinamizar alguma coisa aqui dentro. Já começa a flexibilizar alguma coisa aqui dentro. Já começa a democratizar, não no sentido democrático, mas no sentido econômico da coisa, uma sociedade mais plural. Não necessariamente uma sociedade menos violenta. Tá? Uma sociedade ainda extremamente violenta, baseada na escravidão, na exploração da mulher. Nada disso eu tô tirando, mas... Continua até hoje, se a gente for ver o índice de feminicídio na América Latina, a cada 10 casos, 4 são no Brasil. Sim, exatamente. Então, de uma certa forma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há essa dinamização da sociedade, há esse desenvolvimento das artes, mas há ainda uma exploração ferrenha do trabalho, principalmente, né? Na questão do trabalho. Legal. Como é que isso vai desenrolando ao longo dos séculos? Por exemplo, acabou entramos no período da independência, entramos no primeiro reinado. E a região continua sendo explorada? Hã? A região no primeiro reinado, no segundo reinado, até chegar na República. Independência do Brasil. Ela continua sendo explorada ou mudou o foco? Aquela região fica abandonada e esquecida até se descobrir a existência de outros minérios. Ela não fica abandonada, mas toda a sua... E aí que é interessante, por isso que não há uma continuidade nesse projeto, por isso que não há um projeto de interiorização. Com a escassez do ouro que foi retirado, né? Ouro você não planta, né? Então com a escassez do ouro ao longo do século XVIII, você vai tendo uma diminuição da presença da coroa portuguesa e dos investimentos naquela região. Tá? E aí você já tem no primeiro reinado e no segundo reinado uma transformação interessante, que é a questão do café. Mas aí você tem a vinda da família real portuguesa para cá, vai dinamizar o café ali próximo ao Rio de Janeiro, no início do século XIX. Posteriormente vai para ali para São José dos Campos, esqueci o nome do vale. Ali em São José dos Campos. Vale do Paraíba? Vale do Paraíba, obrigado. E depois vai pro interior de São Paulo, até a minha grande Pirassununga, Leme. Aí você tá voltando pra casa. Tô voltando pra casa. Saudade, cara. Saudade mesmo. E o oeste, depois o oeste paulista, né? Então tudo isso já muda uma relação que lá com Minas Gerais vai continuar, mas aí também já tem a presença da pecuária, já tem a presença de um outro tipo de exploração nas Minas Gerais. Então o ouro, de fato, respondendo a sua pergunta, no século XIX ele já não tem a mesma importância, já não tem o mesmo investimento que tem no século XVIII. Legal. Como é que a gente vê essa coisa toda, o ápice dessa sociedade do ciclo do ouro? Quando que foi? Quando foi o ápice e como a gente pode caracterizar esse ápice do ciclo do ouro? Século XVIII, colocando dentro de uma conjuntura da ilustração, dentro da arte barroca, né? Então você vai focar muito o século XVIII. O santo do Pauoco? Que a gente escondia o ouro lá dentro e carregava? Isso, essa gira os quintos dos infernos. Então essas expressões todas surgem naquele momento. Então é o Brasil oitocentistas que falam, né? O Brasil oitocentista é o Brasil do ouro, né? É o Brasil que vai iniciar o seu primeiro processo de interiorização. Não é um projeto, mas é um processo. Tá? Então, demarcando isso que você está colocando, a gente pode dizer que de 1720 a 1780 nós temos o grande ciclo do ouro aqui no Brasil. Né? Coloca aqui, de regimento de 1702 até a Inconfidência Mineira. Ali você demarca muito bem o que foi esse ciclo, né, econômico do ouro no Brasil. O que aconteceu com essa sociedade depois do ciclo do ouro? Depois da Inconfidência Mineira, desculpa. Essa sociedade, ela viveu um choque que nenhum outro lugar do mundo viveu, que foi a vinda da metrópole para cá. Né? A vinda na virada do século. Isso, exatamente, em 1808, né? Ali na Revolução Francesa, Dona Maria Louca, eles vieram para cá. Dom João vieram para cá. Então, assim, aí já é uma outra história, né? E muda radicalmente uma situação, porque foi a única colônia
da América, que virou a capital, que a metrópole veio ficar aqui. Então é uma coisa muito sui generis. Né? Então a partir daí você já tem uma transformação gigantesca no que nós podemos chamar de colônia, de depois de Brasil. E a gente pode ver que essa região espacial, ela é tão rica em minerais que no século XX ela começa a ser explorada por causa do ferro. Isso. Ótimo. E aí começa o desenvolvimento da Vale, né? Isso. Você tem alguma coisa aí para contar pra gente um pouquinho da Vale? Como é que foi isso? Porque a companhia hoje chama Vale, mas se eu não me engano começou como uma companhia estadual. Qual era a companhia? Vale do Rio Doce. Peraí, isso era do governo antes? Oi? Você tá me dizendo que era do governo? Era uma estatal. Que bom saber. Era uma estatal mineira, a companhia Vale do Rio Doce. Não é? E depois que virou nacional, e depois que virou... Mas ao ler sobre a Vale, eu vi muito paralelo com a questão da exploração do ouro. Ótimo, ótimo. Dá para você falar um pouquinho pra gente aí sobre isso, aí, como é que é? Porque isso eu acho que é um ponto que a gente vai puxar o papo sobre o acidente que acabou de rolar. E é um ponto que esse paralelo pode vir a cair nos vestibulares. Sem dúvida alguma. Então, para você que está assistindo, eu vou ser bem claro em relação a isso. Nós temos, desde a época da exploração do minério do ouro aqui no Brasil, quando Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia, até 2019, há semanas atrás, uma confusão clara entre o que é público e o que é privado no Brasil, entre os interesses públicos e os interesses privados no Brasil. Quando o Sérgio Buarque está escrevendo no século XX, ele fala em promiscuidade, ele é um sujeito que está vivendo o tempo presente no Brasil, vivendo as estatais brasileiras ali na década de 30, 40, 50, 60, vivendo o que foi o governo Vargas, as ditaduras, a ditadura varguista também, viveu o que foi a ditadura militar, tá ok? Então você percebe o quê? Que há uma confusão histórica no Brasil entre os interesses públicos e os interesses privados. A presença do poder público promiscuamente relacionado com os interesses privados. Foi assim naquela época, quando o trabalho escravo, juntamente com a corrupção ligada à exploração do ouro, já por parte de administradores da metrópole, existia naquela situação, ao ponto de hoje você chegar em Brumadinho, em Mariana, e você ter interesses privados ali da Vale, que sobrepõem a fiscalização, que sobrepõem o elemento da dignidade das pessoas que moram ali, que sobrepõem a questão ecológica, que já não era pensada naquela época, mas a questão ecológica surge na década de 60, vamos colocar assim. Surge na década de 60 isso. Com os hips. E aí você tem, e até aqui, o abandono total com relação a isso. Então, para quem vai prestar vestibular, vai fazer uma redação, vá com esse pensamento em relação a Brumadinho, em relação a Mariana. Existe no Brasil, historicamente, um problema de confusão, uma relação promíscua. A palavra certa não é promíscua, mas é uma relação confusa, paradoxal, corrupta entre o poder público e o poder privado. Isso é um dos nossos grandes problemas da nossa formação liberal. Muito pouco ainda explorada politicamente falando. Então nós ainda não rompemos, de uma certa forma, essa relação. Então não é à toa que a Vale, e vai acontecer outros, com certeza irá acontecer outros acidentes aqui, muito do fruto de um poder privado que não é regulado de forma honesta, competente e correta por parte do poder público. Então você tem aí uma situação extremamente lamentável, né? A gente vê o crescimento da Vale muito na era Vargas, né? Ela começa a crescer bastante na era Vargas e o minério de ferro se transforma, Idovan, numa commodity igualzinho à soja. Imagina. Porque entra num período de siderurgia, metalurgia, né? E o mundo inteiro começa a precisar do minério de ferro. E o minério de ferro da Vale, ela abastece não só o mercado interno, mas começa a abastecer o mercado externo. Hoje, não, é o seguinte. Eu estava assistindo uma aula de um colega meu, professor de geografia, que já teve aqui o Nilson, lembra dele? Sim, grande Nilson. Gente boa, figuraça. Figura. E ele tava contando assim, e ele falou uma coisa certa. Hoje, o quadrilátero ferrífero ali perto de Belo Horizonte, dessa região onde aconteceu o acidente de Brumadinho, atende às necessidades do mercado interno, das indústrias de base interna.
A exploração de ferro para o exterior vem lá do Pará, lá de Carajás. Lá do Pará? Lá do Pará, de Carajás. Então a gente confunde que a Vale está só exportando, não está abastecendo o mercado interno. Então quando o presidente da Vale fala que a Vale é uma joia do Brasil, tá, ela é uma joia do Brasil, mas é que preço? Ao preço de 300 vidas, isso só em Brumadinho. E lembrando que a Samarco, que teve o acidente lá de Mariana, ela é uma subsidiária da Vale. Quem é a dona da Samarco é a Vale. Ah, é? É, amigo. Então a Vale é culpada de 2 acidentes no Brasil. Só que nesse de Brumadinho, ela tinha um relatório falando, olha, vai cair. E se cair, vai matar em média 300 pessoas. Tem que parar e arrumar. A decisão deles. Toca o barco. Manda ver. A gente consegue pagar os custos. Até porque, posteriormente, as ações da Vale subiram depois do acidente, né? Por conta de algumas políticas adotadas, né? Então, elas caíram no primeiro momento e depois retomaram o valor de mercado. Isso, né? E muita gente lucrou com essa retomada. Porque retira já sabendo... E é um negócio, assim, assustador para nós, por exemplo, que acordamos, somos professores e falou assim, ó, vou dar aula, vou pensar num projeto de sociedade, vou pensar no ser humano. No ser humano. E você lidar com isso e saber que não tem poder nenhum para lidar com isso é complicado, né? Agora eu vou te contar uma coisa. Aquela lama toda tá cheia de metais pesados. Porque ela é proveniente, ela tem muito óxido de ferro, tem muitos metais associados à garimpagem. Então é uma lama com muitos metais pesados. Essa lama caiu no Córrego do Feijão. O Córrego do Feijão é um dos afluentes do rio Paraopeba, que está dentro da bacia do Rio São Francisco. Hoje não, segunda-feira foi divulgada uma análise do rio Paraopeba. Já está com um nível de oxigênio dissolvido na água baixíssimo. E um dos indicativos de poluição da água, sabia disso, Vitor? É o nível de oxigênio na água. Então, caindo o nível de oxigênio na água, isso já está indicando que no rio Paraopeba a poluição já está alta. Eu vi que você postou isso há 1 hora atrás, 2 horas atrás. Exatamente, e foi de propósito. E fazendo análise de metais pesados, já se encontram metais pesados na água. E essa região ali abastece Belo Horizonte. Amigo, o custo da água de Belo Horizonte vai aumentar. E quem vai pagar isso? A Vale? Não? Não. 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 Claro que não, né, professor? Claro. E também não pode ser a população. Também não. Agora, o custo da água vai aumentar. O custo de produção da população ribeirinha vai aumentar. E estamos torcendo para quando o rio Paraopeba chegar no seu afluente maior, no seu rio maior, desaguar no Rio São Francisco, o nível de poluição tenha sido diluído, diminuído. Isso é o que se espera, porque a gente não tem a real dimensão do tamanho do acidente ecológico e ambiental que isso pode causar em cadeia. E estão achando que vamos tampar a lama. Presta atenção, aquela lama que vai alterar a composição química do solo. Nossa Senhora. Nunca mais vão plantar aquilo naquela região. Aquilo lá vai solidificar, vai fazer um extrato sólido. Não vai se plantar mais nada. A vegetação que vai se recompor, a sucessão vegetal que vai vir ali, não vai ser de Mata Atlântica. Não vai ser igual ao que era antes. Então nem o plantio, nem a vegetação, os cursos d'água estão afetados. Olha o tamanho da desgraça ambiental. Isso sem falar nas 300 vidas que foram perdidas. Lógico que no vestibular o pessoal não vai falar das 300 vidas que foram perdidas. O pessoal vai cobrar a questão ambiental, do nível de oxigênio da água, isso eu falo quimicamente falando, e a existência dos metais pesados. E o que pode acontecer se você consumir essa água com metal pesado. E aí eu te falo, pessoal que vai fazer vestibular, bioacumulação no corpo, gerando problemas principalmente na comunicação do sistema nervoso. Então, pode gerar, por bioacumulação, problemas na comunicação do sistema nervoso, causando doenças
a longo prazo, como por exemplo, se for chumbo, plumbismo, e gerando doenças que estão se estudando a relação dos metais pesados com Alzheimer, inclusive. Então a gente tem Alzheimer, câncer e por aí vai. Então a gente tem toda essa gama e esse espectro de itens que podem ser cobrados dentro desse vestibular da UFO agora e principalmente no fim do ano, no Enem. Porque a gente pode ver que esse governo de agora deu muita atenção para esse acidente. Não colocou debaixo do pano na hora do acidente. Então, bem provável que no vestibular, no Enem, coisas relacionadas ao ciclo do ouro, coisas relacionadas à região que a gente está discutindo, esse paradoxo de sempre querer atender e explorar a região para atender as necessidades, principalmente das indústrias e necessidades internacionais, no início, como era a Vale, e agora da indústria de base do Brasil, e essa falta de atenção à coisa pública, né, gerando acidentes cada vez maiores. E a gente tem que prestar atenção que o seguinte, a Vale está fazendo o seguinte, ó, ela está abandonando vários campos, várias áreas, várias barreiras de contenção de mineração e indo embora e falando, eu não estou vendo mais, tá aí, acabou. Eu cessei minha atividade, eu não vou precisar de tratar. Estou indo embora. Fala sério. Então não é assim que faz. E dentro disso tem vários poemas que nossos professores amigos de português, eu vi uma professora falando isso também esses dias, Carlos Drummond de Andrade, vem dessa região e tem vários poemas falando desse crescimento da Vale e da exploração da região onde ele nasceu e viveu. Então vale muito a pena prestar atenção em um poeta dessa região, Carlos Drummond de Andrade, que na minha opinião é um dos mais completos que nós temos, né? Vitor, mais alguma coisa, meu amigo, sobre essa região? O que você acha que pode acontecer num vestibular? Qual é a atenção na parte de história que o menino tem que ter para pessoal, principalmente, que vai fazer esse vestibular de Minas Gerais? Porque esse é um assunto que vai cair em Minas Gerais. Certeza. Pensar muito nessa questão do ciclo do ouro, tanto na questão dos impostos, das cobranças, né, e como se dava essa relação. Isso é um ponto. O outro ponto, a questão da relação com o trabalho escravo é fundamental, tá? Que já é uma tendência tanto para o PAS quanto para o Enem, numa perspectiva da história da escravidão no Brasil. E o ciclo do ouro passa muito por essa relação. Tá? E também um terceiro tema, na relação da devastação que já se colocava naquela época em relação ao meio ambiente e também com os índios. Tá? Com a expulsão dos índios daqueles locais, com a maneira como eles foram tratados e tudo mais. Isso se o MEC manter a perspectiva de governos anteriores, de anos anteriores. Ainda há uma incerteza de como o MEC vai produzir esse Enem desse ano. Né? Nós ainda não... Existe, lógico, ideias políticas diferentes, divergentes muito, né? Do que era o MEC do ano passado, do ano retrasado, dos governos do PT para agora. Mas eu percebo muito mais na abordagem social. Mas isso influi também no objeto que ele vai colocar ali. Com certeza. Então é bom ficar atento em relação a isso. Mas dentro de uma perspectiva de anos, você vê que esses três elementos, a figura do escravo, do trabalho escravo, a figura da exploração do meio ambiente relacionado também com os índios e a questão administrativa é o que mais se pede em relação à história do Brasil da mineração do ciclo do ouro. Muito bem. Dovan. Professor. Foi muito esclarecedor esse contexto e a questão de Brumadinho eu acho que ainda rende vários e vários debates aqui nesse nosso programa. Como, certeza. Por exemplo, a questão ambiental, chamar só fera aqui do meio ambiente, vamos debater isso aí. Boa, muito bom. Vamos debater isso aí, levantar essa bola ambiental das consequências ambientais do acidente, mas isso aí a gente vê lá um pouco mais pra frente. Tá. Eu queria pegar já o gancho do mês que aconteceu todo o acidente e tivemos essa grande perspectiva na mídia e falar um pouco do contexto histórico, que é um contexto esquecido. Sim. E eu vejo que é a base para entendermos o que foi que aconteceu hoje, né? E foi grande valia. Vitor, você está aqui com um livro